Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Euzinha aqui, me chamo Maria Carolina e sejam todos muito bem-vindos ao meu lindo e maravilhoso canal Nada de Rosa. E meu povo lindo, hoje numa cara sem nenhum pingo de maquiagem, deixando um pouco mais próximo de vocês, eu vim aqui para falar sobre o meu livro Ainda Há Esperança, que é o meu primeiro livro, né? Foi o primeiro livro que eu publiquei, o primeiro livro que, tipo assim, eu dediquei todo o meu tempo, né? Foi a minha primeira história que, assim, não importava onde eu estava, eu sempre tinha que estar com uma folha, estava escrevendo alguma ideia, fazendo alguma coisa em relação a esse livro. E dia 15 de novembro fez 3 anos que eu o publiquei lá no site da Amazon. E assim, eu falei pra vocês que ia fazer um vídeo sobre esse livro. E acho que você comemora esses 3 anos nessa ótima oportunidade para falar pra vocês sobre isso, né? E antes de eu começar esse vídeo maravilhoso, esse vídeo incrível, esse vídeo sensacional, não se esqueça de deixar aquele gostei incrível, de se inscrever aqui no meu canal, de ver todas as minhas redes sociais, meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, o meu blog e também os meus livros, né? O Ainda Há Esperança e o A Pantera, que está lá no site da Amazon, tá bom, meu povo lindo? E o que eu quero falar nesse vídeo, né? O que eu quero mostrar pra vocês, né? Que o Ainda Há Esperança, né? Ele nem era esse livro, esse nome, né? O nome inicial seria Diário de Catherine, né? Que foi esse pontapé, né? Porque num belo dia, lá em 2012, 2011, mais ou menos assim, né? Um dia eu tava sentada com as minhas amigas na escola e aí a gente resolveu a jogar RPG, né? Igual como estavam jogando na novela Rebeldes, né? Acho que era a segunda temporada da novela Rebeldes Brasil. Eu falei assim, nossa, seria uma coisa muito legal fazer isso com minhas amigas e tal. Aí eu mandei a ideia pra elas, a gente começou um RPG de vampiro, né? Sobre essas coisas de pessoal mitológico e tal, Europa medieval, essas coisas assim. E aí eu criei uma personagem onde ela seria uma vampira, que um belo dia, né, ela iria se casar com um rei, né, com um príncipe dali, que o pai dele estava doente, então ele queria que logo seu filho casasse logo para poder ele se tornar rei e tudo. E aí a Catherine, né, que é o nome dessa personagem, Catherine Prince, depois se tornou Catherine Fries, ela ia se casar com ele, só que ela não queria se casar com o príncipe, ela queria se casar com o Dylan, que era o seu grande amor, né? E um belo dia eles fugiram, né? Não entraram no meio da floresta e fugiram e tal. Só que o Dylan acabou se perdendo da Catherine e a Catherine encontrou um homem misterioso no meio da floresta que a pegou e a matou, né? Transformou ela em vampira. E ela ficou presa com esse homem por alguns dias e tal. E depois ela voltou pra casa, né? Ela conseguiu fugir desse homem e voltou pra casa. Só que assim que ela voltou pra casa, ela estava sedenta de sede, ela estava com muita fome, e não entendia essa fome. E aí ela encontrou seu pai e sua mãe, ela foi e matou seu pai e sua mãe por conta da sede que ela tava, né? Por conta da sede do sangue, essa vontade de comer, ela não tinha visto ninguém por dias, ela não estava se alimentando de ninguém, né? Nem de nada, nem de animais, nem coisa nenhuma. Então ela acabou matando seus pais por conta da sede. E depois ela vai na casa do Dylan pra poder pedir ajuda pra ele, mas quando ela chega na casa dele, tava tudo revirado, a casa toda destruída e tudo. O Dylan tava coberto de sangue, todo ensanguentado. Ela tentou falar com ele, mas tipo, ele já tava quase morrendo, né? E ela foi então desesperada atrás desse cara que tinha transformado ela em vampira. E aí eles foram em busca disso, ficaram juntos por séculos e séculos. E depois de um bom tempo, eles se reencontram, né? O Dylan e a Catherine, mostrando que ele não estava morto e nada, essas coisas todas que eu pensei na época, né? E na época que eu criei esse drama todo, essa história toda, eu pensei assim, nossa, seria muito legal, vou transformar mais, vou escrever mais, né? Sobre essa história. E depois a gente tinha até desistido de jogar, porque a gente não tava conseguindo jogar direito e tudo. Aí eu falei assim, tá, legal, então já que a gente não vai mais jogar, mas eu vou botar minha história em prática. E todo dia eu escrevi um pouco sobre o Diário de Catherine, e tem até aqui a prova pra vocês, vou pegar pra vocês verem. Né? Isso aqui são todas as minhas folhas que eu escrevi nesse ano.
né, que eu comecei a escrever. Não todas, são algumas, porque eu perdi algumas folhas. Essa aqui é uma das primeiras, essas que estão mais velhinhas. São uma das primeiras folhas. De tanto eu levar, guardar em pasta, botar na mochila. Vou até ler aqui pra vocês a primeira parte, né? Numa pequena cidade de Veneza chamada Bela Vista, e lá morava-se Catherine, uma doce menina de todas daquela cidade. Adoravam ela, e ela tinha 3 irmãs, Daphne, Cássia e Amália. As 4 se davam mesmo bem, mesmo brigando, elas se amavam, até uma certa briga que fez elas se odiarem para sempre. Né? E toda essa briga toda foi em relação ao casamento e tal. Foi tipo assim, eu criei um drama vampiro, um romance, essas coisas todas, muito inspirado também em The Vampire Diaries. Mas aí eu falei assim, quando eu pensei assim, talvez eu possa postar essa história, né? Eu até tinha postado um pouco dela no Facebook, mas eu pensei assim, cara, tá muito chato, sabe? Porque chegou um tempo que eu emplaquei, porque é uma coisa de século XVII, século XVI. E assim, eu teria que pesquisar mais, eu teria que entender mais sobre aquela época, saber mais sobre aquelas coisas. Eu falei assim, nossa, isso tá muito difícil achar coisas em relação a isso, né? Eu não tava conseguindo achar alguma referência para mim poder dar iniciativa a falar um pouco mais sobre isso. Aí eu falei assim, então tá, eu vou mudar, vamos mudar essa coisa toda, vamos fazer uma repaginada. Aí tá bom, um belo dia estava eu na sala assistindo TV, vendo um clipe de música normalmente, e aí tocou uma música favorita da Katy Perry, Think of You, e tipo, eu amo essa música desde sempre. Eu acho que foi uma das primeiras músicas da Katy Perry que eu vi. Não, minto, a primeira foi a Kiss It Go. Mas, tipo assim, eu pensei assim, caraca, guerra. Pô, é uma coisa interessante falar sobre isso. Aí eu pensei sobre a Guerra do Vietnã, né? Que foi uma guerra que também teve muitas vítimas, né? Mas também foi uma guerra pequena, em comparação à Primeira e Segunda Guerra, né? Foi uma guerra pequena. Não teve muitos países envolvidos, que se eu me lembro foram acho que só 4, né? Foi Estados Unidos, o local da guerra, né? Que foi o Vietnã. E outro país que eu não lembro agora qual era. Mas, tipo assim, o país estava dividido entre Estados Unidos e a URS, né? E tava nessa bipolarização e tudo tal. Eu falei assim, cara, é uma boa coisa pra poder falar, né? Foi um século passado, ainda tem muita coisa pra se falar. Foi uma guerra que os Estados Unidos perdeu, né? É um país que não, tipo assim, não perde muitas guerras, ou se perde não bota muito, né? Não fala muito. Eu também nunca fui muito fã dos Estados Unidos. E eu falei assim, cara, é uma coisa boa pra se falar. E aí, outra coisa que eu pensei em mente quando eu fui começar a iniciar o Ainda a Esperança, né? Que inicialmente se tornou As Escolhas da Vida, foi em relação às minhas avós. Porque as minhas avós, elas sempre, desde que quando minha avó começou a morar aqui em casa, minha avó materna, ela nunca foi de uma senhora de dormir cedo, né? Às vezes eu ia dormir lá para as 2 da manhã e ela estava acordada comigo, porque ela não conseguia dormir. E por ela não conseguir dormir, ela estava conversando comigo. Ela contava as histórias dela quando ela era mais nova, história da adolescência dela e todas essas coisas e tal. Eu também ficava conversando muito com a minha avó paterna. E elas ficavam me contando histórias sobre a vida dela, como elas conheceram meus avós, como era com o meu pai, com a minha mãe. E eu achei isso muito legal. Aí eu falei assim, pô, eu posso botar isso na minha história. Isso vai se tornar uma coisa muito maneira. Aí eu falei assim, tá bom, vou. Aí a minha mudança veio nessa parte. Junto com a música da Katy Perry, com as histórias da minha avó, com esse pouquinho que eu já tinha escrito. E eu juntei tudo isso e falei assim, tá aí uma boa história que eu posso fazer. E aí surgiu ainda a Esperança, né, que é onde é a história da Raquel Fries, né, eu não abandonei o sobrenome, continuou o Fries ainda continuou na família, né, e a Raquel, ela se tornou essa pessoa, assim, oxi, vontade de espirrar no meio do vídeo, isso é maravilhoso. Essa pessoa incrível, sensacional, essa mulher forte e esplêndida que é a Raquel,
Por que eu falo isso? Quem é Raquel? Quem é Raquel Fries? Ela é uma mulher que, desde nova, ela sempre foi reprimida pelo pai, que nunca foi nem um pouco amoroso com ela desde que ela nasceu, né? Porque o pai dela sempre foi um cara muito ganancioso, um cara que sempre viu primeiro o dinheiro, depois o amor, depois a família, né? Em primeiro lugar o dinheiro e a fama, depois a família, amigos e quem ele ama. E por conta dessa ganância toda dele, que ele fez coisas ruins, sabe? Ele machucou a sua mulher, ele machucava a sua filha e não era só isso, sabe? Era muitas coisas. E era isso que eu mostrei na história, né? Na Esperança. Essa é o inicial da história, né? Uma parte da personagem. Porque a Raquel tinha como seu exemplo de força como mulher a sua mãe, que sempre batia de frente com seu marido, não em relação dela agredi-lo, né, enfrentá-lo, ela batia de frente com ele em relação a proteger as suas filhas, né? Ela teve 4 filhas, né? A Raquel e as outras irmãs sempre tentaram se proteger, sempre tentaram se unir para poder nenhuma delas se ferirem, mas tipo, a Raquel, por ser a mais velha, sempre estava ali na frente, sempre era que tomava as porradas, sempre era que o pai enfrentava e tudo. E ele, cansado dela, sempre resistir a isso, ele vendeu ela para um dos caras mais ricos da cidade, para que ela se casasse e pudesse logo sair de casa, né? E ele vendendo ela, ele também conseguiria ganhar uma grana muito alta com isso, conseguiria ganhar um cargo muito alto na cidade onde eles moravam. E ele falou assim, cara, isso é uma ótima oportunidade para eu tirar ela daqui da minha casa. E foi isso que aconteceu. E a Raquel, tipo, ela tentou lutar, mas a história, ela não se passa em 2018. A história não se passa em 2014, quando eu dei aquela inicial pra eu dar esperança. Assim, a história passa em 1960. E em 1960, as mulheres não tinham uma voz tão alta. Tudo bem que, tipo assim, existia já o movimento feminista e essas coisas assim, mas dentro de suas casas as mulheres não tinham voz. E uma filha que via seu pai sempre agredindo a sua mãe, não vai ter uma voz muito forte. E quando eu vi alguns comentários falando disso, quando eu postei o Ai da Esperança no Notepad, no Spirit, também no Facebook, falando, mas era pra Raquel se impor mais, porque ela não se impôs. Ela tentou se impor, mas o pai dela não deixava ela se impor, entende? Sempre quando ela tentava se impor, ele batia nela, ele agredia ela. E vinha aquele argumento, eu sou seu pai, eu posso fazer o que eu quiser. E era meio que isso, então, para que também suas irmãs não sofressem, ela acabou aceitando se casar com o Jonathan Constance, que acabou se tornando o amor da vida dela. Que, podemos dizer, foi o primeiro homem que lhe deu carinho, diferente de seu pai, porque ela não tinha um exemplo de um homem carinhoso dentro de casa. E o Jonathan foi esse homem carinhoso para ela, foi respeitoso, amável, mesmo num pequeno tempo, porque logo assim que eles se casaram, ele foi convocado para a guerra. E mesmo ele tentando não ir, tentando buscar soluções para ele não ir, não foi possível, né? Ele não conseguiu, então ele teve que ir para a guerra, ele teve que lutar a favor de seu país, né? A favor de sua nação. Só que nesse decorrer todo, Raquel descobre que tá grávida e ela fica assim, cara, e agora? Eu tenho uma criança e eu não sei se essa criança vai ter um pai, porque eu não sei se ele vai voltar da guerra, eu não sei se ele vai estar aqui comigo. E o Ainda Há Esperança, eu não criei pra ser um romance desse estilo adolescente. Eu criei mais pra ter essa reflexão de uma mãe solteira, né, podemos dizer assim, ou viúva, porque é desse lado, e que tem ajuda da família, dos amigos, das pessoas que tem ao redor dela, numa época que as mulheres não tinham voz, né? E a Raquel, depois de
anos, né? Conta toda essa história pra sua neta, que um belo dia chega em casa desesperada, porque o amor dela, né, não queria mais estar com ela, porque o pai dela não queria, né, o pai de ambos não queriam que eles ficassem juntos, porque eram de classes diferentes, porque ele era mais riquinho e ela não era tão rica assim, e ela conta desesperada pra avó o que ela faz, porque o que vai acontecer com ela, porque eles não podem ficar juntos, as coisas todas. E a Raquel vai contando pra neta que isso não é o fim do mundo. Talvez vocês podem ver outras formas de poderem ficar juntos, de poderem conseguir passar por esse obstáculo, de conseguirem resolver essa coisa. E é isso que ela tenta passar para sua neta, a Ruth, todo esse momento, né? Porque às vezes a gente vê uma situação que possa ser horrível no momento, mas quando a gente senta, reflete e vê, essa situação não é tão ruim. E é meio que foi isso que eu vi com Ainda Esperança. E quando eu terminei de escrever esse livro, foi numa época que eu também não estava conseguindo sentar e refletir muito sobre as coisas que estavam acontecendo comigo, sobre essa nova fase da minha vida que estava acontecendo comigo. E que assim, eu estava no ensino médio, né? Quando eu comecei a escrever Ainda Esperança, eu ainda estava no fundamental. E quando eu entrei no ensino médio, foi um baque pra mim, porque eu não tinha mais os meus amigos de todos os dias, eu não tinha mais ninguém conhecido, e eu nunca fui uma pessoa de fazer amizades. E minha única forma e apego que eu consegui pra mim não ficar longe daquelas coisas que eu gostava foi a leitura e a escrita. E Além da Esperança foi isso pra mim, e poder ter a Raquel, né? Eu sinto que a Raquel é uma mulher forte e guerreira, né? Como eu imagino ela, assim, eu sempre imagino uma mulher muito forte, muito persistente, que mesmo todo mundo falando mal dela, falando que ela não ia conseguir ter aquela criança, ela não ia conseguir criar o seu filho, e ela consegue, ela cria seu filho, cria sua família, e depois consegue ver a sua linda neta crescer e tudo. E é uma coisa maravilhosa, porque ela não descobriu, assim, o amor em casa direito, né, completamente. Porque também ela perdeu a mãe muito cedo, simplesmente com 10 anos. E o pai dela não foi uma pessoa muito legal com ela e com as suas irmãs, né? Principalmente com ela. Com as irmãs ele até era uma pessoa boa, mas com ela ele não era tão bom assim. E eu acho que quis mostrar com a Esperança uma coisa que aconteceu em 1960, 1970, mas que é uma coisa também muito atual, né? Você vê muitas reportagens de casais assim hoje em dia, você vê muitas coisas em relação a isso. E é triste, porque é uma coisa do passado, mas que ainda é muito atual, né? E eu tenho aqui também, né, pra sair um pouco dessa marcha, pra mostrar pra vocês, né? Eu imprimi, né, pelo menos algumas páginas do Ainda Esperança, porque assim, é meio complicado aqui no Brasil você ter um livro publicado, ainda mais nessa crise que tá maravilhosa, né, com livrarias fechando, com editoras perdendo recebimento fiscal, porque não tá conseguindo pagar as dívidas e as coisa toda, mas tipo, é um sonho ter o Ainda Esperança nas minhas mãos, em físico, ter ele nas livrarias e tudo. Mas é um sonho que eu ainda tô correndo atrás, né? É um sonho que eu ainda quero muito realizar. Mas ele, tipo assim, essa belezura aqui, né? Essa coisinha aqui. Mas se vocês quiserem o Ainda Esperança, tá lá na Amazon. Vocês vão lá, leiam e futuramente, ano que vem, eu juro, ano que vem, vai ter a continuação ou duas vias, né? Ou talvez eu mude o nome, porque eu sou uma pessoa assim, na hora eu falo qual é o nome, chegando na hora que eu vou publicar, eu mudo o nome completamente, né? Mas assim, ele vai contar mais pro outro lado. Quem conta não é mais a Raquel, né? Na segunda história, quem conta é o Nathan, que é o amigo do Jonathan, que acabou se tornando também amigo da Raquel no decorrer do Ainda a Esperança, né? Porque ele foi um amigo que apareceu lá no dia do aniversário da Raquel,
E tentando, assim, ele tinha sumido depois de um bom tempo por fugir dessa parte que ele não queria de jeito nenhum servir, né? Ele não queria de jeito nenhum ir pra guerra, porque ele não queria morrer, né? Ele queria viver mais. E ele fugindo, né, de algum jeito, se enfiando em coisas erradas, ele conseguiu não ir pra isso, ele conseguiu se safar pelo menos um tempo disso. E ele voltou para sua cidade natal, né, encontrando Jonathan e Raquel já casados e tudo. E quando o Jonathan vai pra guerra, Nathan tenta ajudar a Raquel a passar por essa fase complicada da gravidez sem um pai. E ele acabou se tornando um amigo essencial para ela, tipo um apoio, um irmão, uma pessoa que ela precisava, sem ser as suas irmãs que sempre estavam com ela, uma pessoa de fora da família, sabe? E o Nathan é isso, e o segundo livro é essa parte da história, só que mostrando o lado do Nathan, né? E também é uma parte muito linda, uma parte muito fofa, que eu gosto muito, assim, essa amizade do Nathan e da Raquel é uma coisa muito linda, né? Muito legal, muito legal, né? E eu vou até falar aqui pra vocês um trecho, né? Vou falar pra vocês o comecinho do Ainda da Esperança, né? Se vocês se interessarem pelo meu amorzinho, né? Que assim, já se faz quase um ano e já estou ficando maluca. A vontade de te ver atravessando aquela porta dizendo, amor, eu voltei. E então me segurando pela minha cintura e me girar pela sala, me dar vários beijos até ficarmos tontos. É a maior coisa que eu desejo no momento. Mas a cada dia que passa parece que isso nunca irá acontecer. E as únicas coisas que vêm à minha mente são, cadê você? Será que está bem? Ou pelo menos vivo? Ou que vai voltar? Eu só queria você aqui, agora, comigo. E é o pensamento da Raquel em relação ao Jonathan, né? Porque ele tá lá na guerra e ela quer eles juntos e tudo. E ai, cara, o Ainda da Esperança é meu xodó, é o meu amor. Mesmo que eu escreva outras histórias como a Pantera, como Nobre Sol e como as outras histórias que eu escrevo, o Ainda da Esperança continua sendo meu xodózinho, porque sim, se perguntar para qualquer um dos meus familiares aqui de casa, para minhas amigas, você vai ver que foram alguns anos, né, para eu escrevendo desde do meu oitavo ano até o meu segundo ano do ensino médio, deu escrevendo, né, e depois eu repostando, eu divulgando para todo mundo, e sempre querendo que esse vídeo ganhe mais visibilidade. E eu sempre falo, como eu também falo aqui no canal, eu não quero fama, né, em relação a eles, só quero que mais pessoas possam ver o meu trabalho, mais pessoas possam ver a minha história e conhecer meus personagens, né, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Eu quero que mais pessoas conheçam a Raquel, se identifiquem com a Raquel, com a Samantha, com o Brian, com o Ravi, que são personagens da minha nova história. E isso que eu quero, não é tipo uma fama de 15 minutos, né? Eu não quero fama, eu quero ser reconhecida e é uma coisa completamente diferente, né? E eu acho que eu vou ficando por aqui, que acho que esse vídeo deve ter ficado muito, mas muito longo. Talvez eu edite, talvez eu mande assim, cru mesmo pra vocês, né? Se vocês virem esse vídeo até o final, muito obrigado por vocês virem. Comentem aqui livro se você viu esse vídeo inteiro, tá? Né, eu acho um pouco difícil, né? Porque deve ter ficado muito longo, mas tudo bem. Se você viu esse vídeo todo, você é um povinho do que está aqui no meu coração, tá bom? Né? Então, não se esqueça também, dando aquela encerrada, de deixar aquele gostei maravilhoso, se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, porque semana que vem vai ter um vídeo muito legal aqui nesse canal, né? E também não se esqueçam mesmo, de ver todas as redes sociais. Meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, meu blog, o meu livro, a Pantera e essa maravilha aqui que está lá no site da Amazon, Ainda Há Esperança, que é o meu bebê, é o meu xodó, é
uma das minhas coisas que eu tenho um grande orgulho de ter feito, que é o meu livro. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Tipo, eu escrevi essa história. Eu criei esses personagens com todo amor, todo carinho e com todas as coisas que eu sentia que era necessário. E eu espero muito que vocês gostem dessa história, tanto quanto eu gostei de escrever. E eu tô falando aqui do fundo do meu coração, assim, com a cara lavada, né? Sem maquiagem, sem nada, sem corte nesse vídeo e tudo. Que eu espero muito que vocês vão lá e vejam esse meu livro. Tá bom, meu povo lindo? Eu vou ficando por aqui. 1 milhão, quadrilhão, trilhão de beijos pra vocês e até mais. Tchau, meu povo lindo. Só não esqueça também de ver os últimos vídeos, né? Tá. Tchauzinho, povo.